Olá, que bom que você chegou até aqui. Sabe qual é o nosso assunto de hoje? Quando o passado continua presente. Como é que é isso? Vamos falar a respeito disso daqui a alguns segundos? Pois é, gente. Quando é que a gente percebe que aquelas dores que foram sentidas, aquelas dores emocionais, as frustrações, as mágoas, os ressentimentos, que foram experimentados na primeira infância principalmente, né, que continuam de alguma forma interferindo no nosso presente. Sabe quando isso acontece? Quando não falamos a respeito de determinadas situações. Sinal que os fatos que aconteceram no passado, que deram como consequência alguns sentimentos, como quando trouxeram alguns sentimentos de mágoa, de ressentimento, de frustração, e a gente, mesmo que inconscientemente, quer acobertar isso e não se fala naquele assunto, no assunto que despertou aquelas emoções, aquelas dores emocionais. Outra forma que a gente percebe que o passado continua presente é quando a gente não consegue ser a gente mesmo. Principalmente dentro da família de origem, né? Junto aos pais, aos irmãos, a família mesmo de nascimento. Por quê? Porque toda família tem um padrão de comportamento. E quando nós fomos julgados, criticados durante a infância pelo nosso comportamento, de alguma forma a gente quer mascarar isso, porque a gente não quer ser criticado de novo, não quer de novo sofrer julgamento. Então a gente não consegue se expor verdadeiramente. A gente mantém meio inibida, né? Meio disfarçada a nossa essência, tentando nos comportar de uma forma que seja aceita, que esteja mais próximo possível do padrão daquela família. Inconscientemente, muitas vezes a gente se cala, a gente inibe, a gente não se expõe verdadeiramente com medo de críticas, de julgamentos. E isso está vinculado no passado. Então, quando nós tomamos uma atitude dessa, nos comportamos dessa forma, é sinal que o passado continua presente. Outra forma de a gente perceber se o passado continua lá cutucando o nosso inconsciente é quando nós tratamos os nossos filhos da mesma maneira como nós fomos tratados pelos nossos pais, mesmo que de uma forma inconsciente. Tinha uma música que a Elis Regina cantava que dizia que nós somos muito mais parecidos com os nossos pais do que nós imaginamos. E é uma verdade, é um comportamento que se repete. Então, é sinal que o passado continua presente. E outra situação que a gente pode perceber que isso acontece é quando a pessoa escolhe para ter um relacionamento afetivo, um casamento, com uma pessoa do sexo oposto, né? No caso, a mulher escolhe alguém parecida com o pai. Não, nem sempre fisicamente, né? Mas no comportamento, nos padrões emocionais. Ou o homem escolhe uma mulher que seja parecida com a sua mãe, também nos padrões comportamentais, na forma de pensar, na forma de agir no seu dia a dia. Então, esse é sinal que aquele passado está presente. E é por isso que muitas vezes os relacionamentos não dão certo, porque eles estão espelhando no seu cônjuge algo que foi do seu passado e que nem sempre foi muito feliz, né? E é um processo totalmente inconsciente. Outra forma que nós percebemos claramente que o passado continua presente é quando nós reprimimos as nossas emoções, os nossos sentimentos, por não nos sentirmos confortáveis, né? Não conseguimos exprimir o que realmente lá no fundo do nosso coração nós sentimos. Muitas vezes mascaramos
as nossas emoções, os nossos sentimentos com padrões de comportamento que são direcionados pelo ego mesmo, é a mente querendo controlar a vida, controlar a atitude, controlar o comportamento. Por quê? É uma forma de proteção, para não se expor, para não repetir um padrão do passado que vai trazer uma dor emocional. Percebe? E aí, sempre essas emoções, esses padrões, eles foram cristalizados na infância. E na vida adulta, como proteção mesmo, nós criamos que nem uma couraça de proteção, com um padrão mental, racional muito rígido, muito controlador, para que a gente mantenha protegida a nossa essência, as nossas emoções, os nossos sentimentos. E o pior de tudo, gente, é que quanto mais a gente nega um sentimento, quanto mais a gente reprime uma emoção, mais força nós damos para ela. Ninguém quer morrer, nem as emoções, nem os sentimentos, nem as dores. Todas as energias se protegem, é interessante isso. Então, quanto mais a gente nega, mais ela se fortalece, porque ela quer se expandir, ela quer viver, ela quer ser acolhida. A verdade é essa. Nós todos precisamos nos sentirmos acolhidos. E assim são as nossas emoções. Então, quando nós olhamos para uma emoção que nós estamos reprimindo porque nós não queremos sentir, e acolhemos aquela emoção. Por exemplo, a criança foi muito criticada. Você não faz nada direito, presta atenção, você nunca vai dar certo desse jeito. Ela foi muito criticada. Então, ela vai inibir a sua capacidade de ação, tudo aquilo que ela iria fazer espontaneamente, e isso é fantástico, porque ela vai errar muito, mas ela vai aprender muito, porque o erro faz parte do aprendizado. Ela começa, então, a se inibir, ela começa a se controlar, ela começa a não se expor com medo de ser tão criticada, de ser tão julgada. E isso vai trazer duras consequências na sua vida, porque impede a capacidade de ação, a originalidade, a criatividade, né? A vontade de aprender por medo de errar, por medo das críticas, por medo dos julgamentos. Então, quando a gente tem essa consciência e olha para aquela emoção, por exemplo, medo de errar ou medo de crítica, e busca na memória quando foi que eu aprendi a ter medo de crítica, quando foi que eu cristalizei esse padrão de medo de ser criticado ou julgado. Aí imediatamente vem na memória. Se não vem imediatamente, logo depois a intuição vai trazer um insight, e nós vamos lembrar, nossa, minha mãe me criticou quando eu fiz isso, aquilo, ou meu pai me criticou quando eu fiz aquilo outro. Então são as memórias que cristalizaram a raiz. Ali ficou a raiz do problema. Eu era criança. Quantos anos eu tinha? Devia ter lá uns 5 ou 6 anos de idade. 3, 4, tanto faz. Primeira infância. E aí eu vou olhar para mim criança, lembrando daquela cena, e eu vou sentir aquela sensação. Porque quando nós pensamos em alguma coisa, nós sentimos aquela coisa. Um sentimento sempre vem atrelado a um pensamento. O pensamento sempre vai buscar um sentimento que seja coerente com aquilo que está sendo pensado, né? Você não vai pensar, não vai se lembrar de uma situação onde você sentiu, por exemplo, humilhação, ou você sentiu rejeição e vai ficar feliz, ter um sentimento de alegria. Não, você vai ter um sentimento de rejeição. O pensamento atrela a emoção. E aí o que vai acontecer? Você vai lembrar e você vai sentir. E você vai pegar aquela criança no seu colo e vai conversar com ela. E vai falar, olha, minha criança, eu sou você adulto. Eu agora reconheço que naquele momento que aquilo aconteceu, você ficou muito magoada ou se sentiu humilhada, foi criticada. Só que
a pessoa que fez aquilo, o pai e a mãe, seja lá quem for, fez aquilo que sabia fazer. Agiu da forma como foi educado para agir. Não tinha outra maneira dele fazer, porque ele não sabia fazer diferente, ou ela não sabia fazer diferente. Não tem nada pessoal com isso. O problema não está em você, o problema estava neles, era a única forma que eles achavam que estavam te educando. Então, minha criança, eu agora, adulto, eu sou você, adulto, eu sei que não houve uma má intenção. Eles te amavam muito, eles queriam o seu melhor. Quer ver? Lembra de algum momento que você se sentiu realmente acolhido e amado? Aí você vai buscar na sua memória um momento onde aquela pessoa que te criticou te tratou muito bem, fez algum elogio ou foi carinhoso. E você vai absorver aquele sentimento novamente, porque quando lembramos, sentimos. E vai fortalecer esse sentimento em você e vai mostrar para aquela sua criança interior que aquela pessoa que te criticou te amava muito. E naquele momento que te criticou, fez a única coisa que sabia fazer, mas que no fundo ela te amava muito. Então você vai lembrar e vai sentir aquele momento de acolhimento, de carinho, de atenção. Não importa a idade que você recebeu aquilo, você vai levar aquilo para aquela sua criança. E ela vai sentir esse acolhimento, ela vai sentir a amorosidade, ela vai sentir que ela foi amada. E que aquela crítica não era nada pessoal, era uma tentativa de ajudar a educar, a melhorar o comportamento, o aprendizado daquela criança. E assim a gente vai ressignificando muitas das nossas emoções, muitas das nossas histórias de passado. E assim o passado vai ficar no passado, porque quando ressignificamos, nós lembramos dos fatos, mas não tem mais nenhuma dor emocional. Nenhuma dor emocional atrelada àquele fato do passado. E o passado fica no passado e o presente é aqui e agora, com emoções e sentimentos totalmente diferentes. Essa ressignificação é uma das coisas mais importantes que podemos fazer por nossa libertação emocional, pelo nosso crescimento, pela nossa evolução, pela nossa autoestima e pela nossa autoconfiança. Quando vamos ressignificando essas tristes histórias do passado, nós vamos ganhando e empoderando a nossa autoconfiança. Vamos nos tornando cada vez mais seguros, competentes emocionalmente. Nós vamos enriquecendo a nossa inteligência emocional, nós vamos nos tornando cada dia mais amorosos com a gente mesmo. Nós vamos fortalecendo a nossa autoestima, nós vamos empoderando a nossa autoconfiança. E aceitar que todos nós temos essas raízes de mágoas, ressentimentos, tristezas, rejeições durante a infância, é um iluminar das nossas mentes, dos nossos corações. Isso faz toda a diferença nas nossas vidas, porque na primeira infância nós ainda não tínhamos capacidade de discernimento, então tudo que vinha como verdadeiro, principalmente quando vinha de um terceiro significativo, né? Do pai, da mãe, da avó, da madrinha, de uma pessoa muito amada, muito querida. Então quando ressignificamos isso, tudo fica mais leve, tudo fica mais solto, tudo fica muito mais confortável e seguro para ser vivido. E assim nós podemos ressignificar cada triste história do nosso passado. Quando nós tomamos consciência daquele momento, que cristalizamos aquele padrão, daquela emoção negativa, e vamos buscar os recursos necessários. Dentro de nós temos todos os recursos. Em algum outro momento da nossa vida, em alguma outra situação. E trazemos esse momento para aquela história do passado
Nós, às vezes, precisamos fazer isso várias vezes, para podermos ressignificar. Eu tenho uma metodologia para trabalhar isso de uma forma muito rápida, mas aqui e agora não dá para eu explicar detalhadamente. Mas tem meu contato aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, e quem tiver interesse pode entrar em contato e a gente marca uma sessão que vocês vão ver que é extraordinária a forma como a gente pode ressignificar o nosso passado, as nossas histórias mais dolorosas do nosso passado, ok? E é isso que eu tinha para hoje. Gostou? Então já sabe, se você gostou, curte, comenta e compartilha. E compartilha, gente, porque tem muita gente que precisa tomar consciência de que todo o nosso passado pode sim ser ressignificado e nos libertarmos dessas dores emocionais, transformando o nosso dia a dia e nos tornando pessoas com mais poder de ação, com mais segurança, mais autoconfiança e uma autoestima muito mais elevada, ok? Gratidão por estar comigo até agora. Namastê. Nos vemos no próximo vídeo.